Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, apesar das chuvas. A nossa aula hoje vai ser remota, né, conforme a orientação da direção geral e assíncrona, né? Vou deixar esse vídeo e um material para vocês olharem, material simples, somente mesmo o desenho dos acordes para vocês estarem olhando e fazendo exercício, tá? Antes da gente começar, eu gostaria que a gente fizesse um alongamento para que a gente preserve o movimento do nosso braço, da nossa mão, para que a gente não venha a ter problema de saúde, tá? Então, ó, puxa a sua mão, puxa o polegar, estica. Depois põe a mão para baixo, não esquece do polegar. E gira para um lado, gira para o outro. Libera bem a mão, o pulso, os dedos. Solta o braço e vai com o outro braço, ó. Lembra sempre do polegar, não esquece dele, tá? Colocou para cima. Puxa. Gira para um lado, para o outro e solta. Depois o ombro, ó. Gira o ombro bem grande. Bem grande. 3 vezes para um lado. 3 vezes para o outro. Faz bem grande. Beleza, só bem pra gente soltar o braço e preservar as nossas articulações. Pessoal, na aula passada nós fizemos uns exercícios mais voltados para a leitura, né? É esperado durante o tempo da última aula para agora que vocês já consigam fazer aquela leitura sem muita dificuldade. Aquela música que a gente treinou, né, a música Aprendendo, é importante que vocês já consigam fazer individualmente as 3 vozes. Veja bem, não é para ler as 3 ao mesmo tempo. Não é isso que a gente espera. A gente espera que cada um de vocês já consiga ler uma linha inteira. Por exemplo, hoje eu vou ler o violão 1 e consegue ler o violão 1 do início ao fim. Ou amanhã eu vou ler o violão 2 e consegue ler o violão 2 do início ao fim. E assim também com o 3, tá? Naquela peça da música Aprendendo, do professor Marcelo Matheus, a voz mais difícil é a segunda voz. A voz mais fácil é a terceira e a primeira voz é uma voz intermediária, tá? Então, na próxima aula eu vou dividir a turma em 3 grupos e cada grupo vai tocar uma voz para a gente ter esse todo, né? Formando uma pequena orquestra de violões, tá certo? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais de acordes. A gente vai estudar o sistema do CAGED, certo? CAGED é um sistema de desenhos dos acordes que vão se repetir ao longo do braço do violão. E o CAGED, C-A-G-E-D, faz referência à cifra, ou seja, C, Dó, A, Lá, G, Sol, E, Mi, D, Ré, para formar o CAGED. Para a gente entender como funciona o CAGED, é simples, porém a gente precisa entender como funciona a distribuição das notas ao longo do braço do violão. Vejamos, se nas notas soltas nós temos determinada nota, em cada casa do violão, essa nota vai subindo meio tom. Por exemplo, se na 6ª corda do violão eu tenho a nota Mi, se eu pressionar na primeira casa, eu vou ter a nota Fá. Na 2ª casa, Fá sustenido. 3ª casa, Sol. 4ª casa, Sol sustenido. 5ª casa, Lá. E assim sucessivamente. Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi.
Notem que quando a gente chega na 12ª casa do violão, a gente tem as mesmas notas das cordas soltas, só que 1/8 acima. Ou seja, aqui eu tenho Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E aqui eu tenho Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ok? Aqui na 12ª casa a gente tem uma repetição do ciclo. Da mesma forma que isso acontece com as notas individualmente, isso também vai acontecer com os acordes. Se aqui eu tenho um acorde de Fá maior, aqui eu tenho um acorde de Fá sustenido. Aqui eu tenho um acorde de Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si, Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. E Mi. Isso facilita muito para a gente mudar as notas, encontrar outros acordes ao longo do braço do instrumento. E o Caged, esse sistema, ele nos ajuda a memorizar esses desenhos, esses shapes. Por exemplo, percebi que a nossa turma ela já conhece os acordes básicos. Todo mundo da turma já consegue, então eu posso avançar um pouquinho. Todos também já conhecem os acordes em seus desenhos principais, o desenho de Dó, de Lá, de Mi, de Ré e de Sol, ou seja, de C, A, G, E e D, formando o Caged. Então, o que a gente vai fazer é encontrar os outros desenhos desses mesmos acordes a partir da lógica do Caged. Vamos lá. Aqui eu tenho Dó com desenho de C. Depois do C, a palavra Caged, vem quem? Vem o A. Então, eu vou fazer o Dó com desenho de A. Nossa, professora, a senhora fez outro acorde? Não, esse é o mesmo acorde, feito num lugar diferente, feito num desenho diferente. Então aqui eu tenho um acorde de C, aqui eu também tenho um acorde de C, só que aqui eu tenho um acorde de C com desenho de C, e aqui eu tenho um acorde de C com desenho de A. Então eu tenho Dó com desenho de C, Dó com desenho de A. A professora, como é que eu vou fazer para encontrar? Vou ter que ficar catando nota? Eu tenho uma dica importante que é você pegar sempre o seu último dedo, o seu dedo que está mais perto da boca do violão, do acorde anterior, e você vai encontrar aonde você deve colocar o seu dedo mais perto da pestana, o seu primeiro dedo do próximo acorde. Então, se eu tenho Dó com desenho de C, eu vou pegar esse meu último dedo aqui e vou fazer aqui o desenho de A. Dó com desenho de A. E assim sucessivamente. Depois do A, na palavra Caged, vem quem? C, A, vem o G, não é isso? Então eu vou pegar aqui onde estão meus últimos dedos e fazer a pestana para o desenho de G. Depois do G, vem quem? Vem o E. Aqui é onde está meu dedo mais perto da boca, vou fazer o desenho de E. Dó com desenho de E. Depois, Dó com desenho de D. Nossa, professora, mas por que quase todos esses desenhos têm a pestana, né? Por que esses desenhos se tornam mais difíceis de fazer nessa parte do violão e aqui não? Vejamos bem. Essa pestana aqui, né, a pestana do violão, ela exerce uma pressão sobre as cordas, que é como que fosse o nosso dedo apertando. Então, quando eu estou tocando o Lá, o desenho de A, é como se a gente estivesse fazendo assim, ó. Se aqui tivesse uma outra casa, nós precisaríamos estar com o dedo bem aqui. Então, se eu levar o acorde de Lá, com o desenho de Lá, para fazer um Lá sustenido, eu preciso fazer a pestana. Ok? Se eu vou pegar o Lá sustenido e eu quero o acorde de Si, eu tenho que levar a pestana.
Se eu vou fazer o acorde de Dó, e assim sucessivamente. Então eu tenho Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá e assim por diante, tá? Da mesma forma, o desenho de Mi, desenho de E. Se aqui tivesse uma casa imaginária, aqui teria uma pestana. Então eu tenho um Mi, um desenho de E. Aqui eu tenho Fá, um desenho de E. Veja, eu pulei uma casa e trouxe a pestana e assim sucessivamente. Da mesma forma, o desenho de Sol, o desenho de G. Esse é o mais chatinho de fazer, porque pula uma casa e faz a pestana bem aqui, ou seja, é um desenho que abre bastante, né? É um desenho que dá um pouco mais de trabalho. Então eu tenho aqui Sol com desenho de G. Bem aqui eu tenho Lá com desenho de G. E assim sucessivamente. Professor, esses desenhos mais difíceis são usuais? Não. A gente quase não utiliza eles. Mas a gente precisa fazer para que a gente estude, se aproprie do braço do violão e conheça o braço do violão. Isso vai permitir que a gente conheça o braço do violão para além das 3 primeiras casas, das 5 primeiras casas. A grande maioria das pessoas que estão começando a tocar violão conhecem muito bem as primeiras casas, em geral até a terceira ou até a quinta, mas a partir da quinta já tem ali um pouco de dúvida, um pouco mais de dificuldade. Então o Caged vai nos auxiliar. E o que nós devemos fazer? Exatamente esse exercício. Você vai pegar o Dó com desenho de C. O último dedo. Qual é o próximo desenho? É o desenho de A. CA. Depois vem quem? Vem o desenho de G. Eu pego aqui o último dedo e coloco a pestana para fazer o desenho de G. Depois, o último dedo para fazer o desenho de E. Depois, o último dedo para fazer o desenho de D. Tá? Fiz os de Dó. Agora eu vou fazer os de Ré. Ré com desenho de Ré. Depois eu vou fazer Ré com desenho de C. Depois vem quem? Vem A. Eu vou fazer Ré com desenho de A. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o G, né? Eu vou fazer o Ré com desenho de G. Depois eu vou fazer Ré com desenho de Mi, de E. Depois, repete. Ré com desenho de Ré. Isso é um ciclo infinito. Se eu tivesse mais casos pro violão, esses desenhos iam se repetir, tá? Vocês vão fazer isso com todos os acordes. Mi. Mi com desenho de Mi. Depois, no Caged, vem quem? Vem o D. Então, eu vou fazer Mi com desenho de D. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer Mi com desenho de C. Depois eu vou fazer Mi com desenho de A. Depois eu vou fazer Mi com desenho de G. Depois eu vou fazer Mi com desenho de E. Depois eu vou fazer Mi com desenho de D. Certo? Vocês vão fazer isso com todos os acordes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Na próxima aula eu vou chegar e vou fazer a harmonização. Eu posso chegar e pedir, por exemplo, fulano, eu quero Fá com desenho de D. Aí você vai ter que fazer o acorde. Eu quero Si com desenho de E. Certo? Então, estudem para que isso fique na cabeça. Você vai fazendo e falando. Falar é muito importante, né? Dó com desenho de A, Dó com desenho de G, Dó com desenho de E, Dó com desenho de D. Vai falando, tá? Falar auxilia demais o processo. Essa é a primeira atividade da semana. A segunda atividade da semana é vocês escolherem uma música simples, de 2 ou 3 acordes, e vocês ficarem brincando com o Caged.
de fazer esses acordes em posições diferentes das posições usuais. Por exemplo, ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Aqui eu fiz nas posições fundamentais, né? Nas principais, nas mais simples. E se eu trouxer para outros desenhos, eu posso fazer aqui. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Certo? Ou eu posso ainda misturar, né? Eu fiz aqui o Lá, eu fiz o Lá com desenho de D, eu fiz o Mi com desenho de A e fiz também o Ré com desenho de A. Mas eu posso de repente misturar. Na primeira parte da música eu faço o A com desenho de D, noutra parte da música eu posso fazer o A com desenho de E. Né? Aqui. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Veja, né? Eu começo num canto, depois vou pro outro. Façam esse jogo de preferência com uma música simples, mesmo que você já toque há muito tempo, porque isso aqui é basilar, isso vai formar uma boa base para você. Vai ser mais fácil os próximos passos, os próximos acordes, se você tiver com o Caged bem colocado na sua cabeça, tá? Principalmente esse entendimento de transição, tá? De pensar um pouco mais rápido qual é o próximo acorde, porque isso vai vir com mais facilidade à medida que você for treinando, né? Eu tô aqui, né, no desenho do Caged, A com desenho de A, Lá com desenho de A, Lá com desenho de G, aí você vai conseguindo pensar mais rápido. Lá com desenho de Mi, Lá com desenho de D, Lá com desenho de C, de Dó, Lá com desenho de Dó. E aí você pode brincar de vir a misturar todos esses acordes, né? Aqui. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. É isso, pessoal. Então, vamos treinando e vamos estudando pra gente amadurecer, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.